Há várias décadas o psicólogo americano Abraham Maslow formulou uma ideia de uma hierarquia de necessidades, após atender às necessidades básicas de sobrevivência. O ser humano adquire condições de lutar para satisfazer necessidades de nível mais alto. Na opinião de Maslow, o mais importante dessas necessidades é de natureza espiritual, o desejo de auto-individuação, de conhecimento de si mesmo em um nível mais possível profundo. Uma vez que numerosos americanos, e na verdade grande número de ocidentais, deixaram parágrafo traz os degraus mais baixos da escada de necessidades de Maslow que falava. Seria de esperar vê-los galgando entusiasticamente os degraus superiores da individualização ou da realização espiritual. Não fazemos nada isso, o que há de errado com o argumento de Maslow? Como disse Madre Teresa ao visitar os Estados Unidos na década de 1980, os americanos, embora materialmente ricos, são pobres de espírito. Por que deveria acontecer tal coisa? Maslow esqueceu de levar em conta como consequências do materialismo incontestável dominante. Na atual cultura ocidental, a maioria dos ocidentais aceita como verdade científica que vivemos em um mundo materialista. Um mundo em que tudo é feito de matéria constituiria uma realidade fundamental nesse mundo. Proliferam como necessidades materiais, com o resultado de desejamos não progresso espiritual, mas sim, mais coisas, maiores e melhores, maiores carros, casas melhores, como últimas modas, formas espantosas de entretenimento e uma estonteante farra de bens tecnológicos. Existentes e futuros, em um mundo assim, necessidades espirituais passam frequentemente despercebidas ou são sublimadas. Se afloram à superfície, se assim que uma matéria e verdadeiro, como o materialismo nos ensinou a acreditar, posses materiais constituinte em tal o único alicerce razoável para uma felicidade é a boa vida. Claro que como religiões, os mestres espirituais e como tradições artísticas e literárias ensinam que isso não é verdade. Pelo contrário, pregam que o materialismo leva, na melhor hipótese a sociedade uma doentia e, na pior, criminal, uma doença. Página Outros e a machos. A maioria dos ocidentais aceita essas crenças conflitantes e vive em estado de ambivalência, participando da cultura consumista vorazmente materialista, mas, ainda assim, desprezando secretamente-se por tal atitude mesmos. Aqueles entre nós que ainda se consideram religiosos não conseguem ignorar inteiramente o fato de que, embora em palavras e pensamentos ainda cultuemos uma religião com uma frequência grande demais, o que fazemos desmente nossos propósitos. Não conseguimos internalizar realmente até os ensinamentos mais básicos das religiões, tal como o amor ao próximo. Outros resolvem sua dissonância cognitiva adotando o fundamentalismo religioso ou um cientificismo igualmente fundamentalista. Resumo vivemos em crise, não tanto uma crise de fé, mas uma crise de confusão. Como foi chegamos a esse deplorável estado, quando aceitamos o materialismo como a denominada visão científica do mundo. Convencidos de devemos ser científicos.
Somos iguais ao dono da loja de objetos curiosos na história seguinte. Um freguês, descobrindo um instrumento que não conhecia, levou-o ao lojista e lhe perguntou para que servia. Isso é barômetro, respondeu o dono. Informa se vai chover, como e que funciona. Perguntou o cliente. O lojista, na verdade, não sabia como funcionava o barômetro, mas reconhecer esse fato implicaria arriscar-se a perder uma venda. Em vista disso, respondeu: o senhor coloca-o do lado de fora da janela ou traz de volta. Se o barômetro volta molhado, o senhor sabe que está chovendo, mas eu posso fazer isso com a presidente. Por que, então, usar o barômetro? Protestou o homem. Mas isso não seria científico, meu amigo, respondeu o lojista. Sugiro det na aceitação do materialismo. Parecemos com o lojista. Queremos científicos ser, pensamos que estamos sendo, mas isso não acontece. Para sermos realmente científicos, temos det lembraram ciência sempre mudou. Na medida em det descobrir novas coisas, será o materialismo uma visão correta, científica, do mundo? Acredito que uma votação de demonstravelmente negativa. Embora os PROPR e os cientistas se sintam confusos diante questão dessa, a confusão fazer cientista e devidão causada por uma ressaca consumo visivelmente exagerado de uma bebida de 400 anos de idade chamada clássica física, destilada por Isaac Newton por volta de 1665. Como teorias de Newton lançaram só em curso det desembocou no materialismo que ora domina a cultura ocidental. A filosofia do materialismo, concebida pelo filósofo grego Demócrito, corresponde à visão de mundo da física clássica, e é descrita variadamente como realismo materialista, físico ou científico, embora uma nova disciplina científica denominada física quântica tenha substituído formalmente a física clássica neste século. A velha filosofia da física clássica, a fazer materialista realismo, continua a ser amplamente aceita. A física clássica e o realismo materialista ao visitar o Palácio de Versalhes. René Descartes, matemático e filósofo francês do século XVII, ficou encantado com uma imensa coleção de autômatos reunida nos jardins, acionadas por mecanismos ocultos. Água corria, música tocava, ninfas faziam cabriolas no mar. É majestoso Netuno erguia-se das profundezas de Tanque 1. Enquanto observava o espetáculo, Descartes concebeu uma ideia de que o mundo poderia ser um automaton onde há uma máquina. Mais tarde, ele propôs uma versão bastante modificada dessa imagem de mundo como máquina. A filosofia famosa fazer dualismo dividiu o mundo em uma esfera objetiva de matéria, o domínio da ciência, e outra, subjetiva, da mente, o domínio da religião. Dessa maneira, libertava ele a investigação científica da ortodoxia de uma igreja poderosa. Descartes tomou emprestada de Aristóteles uma ideia de objetividade. A ideia básica era det objetos são independentes e separados da mente, consciência ou, mais tarde vamos nos referir a essa ideia como o princípio da objetividade forte. Descartes deu ao Sol contribuições às leis da física. Det erigiria em culto científico sua ideia de mundo como máquina. Coube, no entanto, Newton,
herdeiros e a seus através do século XVIII. Plantar firmemente não a solo o materialismo e seu corolário, o princípio do determinismo causal, ou uma ideia de que todo movimento pode ser exatamente previsto, dadas as leis do movimento e como condições iniciais em que se encontravam os objetos onde está com velocidade se deslocam. Se o leitor quer compreender a visão cartesiano-newtoniana do mundo, pense no universo como um grande número de bolas de bilhar, grandes e pequenas. Em uma mesa de bilhar tridimensionais chamamos de espaço, conhecemos-se, em todas como ocasiões, todas as forças que agem sobre cada uma dessas bolas, então, simplesmente conhecer como condições iniciais, suas posições e velocidades em algum ritmo inicial. Permite só calcular o lugar onde cada desses corpos estará em todas como ocasiões futuras ou, por falar nisso, onde estiveram em qualquer ocasião anterior. A importância filosófica fazer determinismo foi sumariada melhor do que ninguém por Pierre-Simon de Laplace, matemático do século XVIII, uma inteligência em qualquer dado momento, conhecesse todas como forças através das quais a natureza é animada é o estado dos corpos quais ela é composta. Abrangeria, se ela fosse vasta o suficiente, dados de para submétricos à análise. Na mesma fórmula os movimentos dos grandes corpos fazer universo e os dos mais atomos leves. Seria nada duvidoso para essa inteligência o futuro, tal como o passado, seria o presente aos seus olhos. Laplace escreveu ao Sol um livro muito mecânica sobre popular e celeste que o tornou famoso. Tal famoso que o imperador Napoleão convocou um palácio ao ir Monsieur Laplace, disse Napoleão. O senhor mencionou não Deus nenhuma única vez em seu livro, porque dias nesses. Esse traje exigia que Deus fosse cited algumas vezes em todos só esses livros importantes. O que explica a curiosidade de Napoleão, que tipo atrevido esse era Laplace. Parágrafo romper com um traje tão venerável. A suposta votação de Laplace e um clássico. Majestade, eu não precisei dessa hipótese particular. Laplace compreendia corretamente a implicação da física clássica e sua estrutura de matemática causalmente determinista. Em um universo newtoniano, não há uma menor necessidade de Deus. Aprendemos até agora dois princípios de fundamentos da física clássica. Uma objetividade forte e o determinismo. O terceiro foi descoberto por Albert Einstein. A teoria da relatividade de Einstein. Uma extensão da física clássica, um corpus que se move em alta velocidade, exigia uma mais alta velocidade nas estradas da natureza fosse a velocidade da luz. Essa velocidade enorme, 300 mil km por segundo, mas, assim mesmo, limitada. A implicação desse limite de velocidade e de todas as influências entre objetos materiais que se fazem sentir no espaço-tempo devem ser CRP. Eles têm que viajar através do espaço um pouco de cada vez com uma velocidade finita.
Este é o denominado princípio não localidade. Ao dividir o mundo em matéria e mente, a intenção de Descartes era estabelecer um acordo tácito, não atacar a uma religião. Reinaridade suprema em questões relativas à mente. Em troca da supremacia da ciência sobre a matéria, durante mais de 200 anos o acordo foi observado. No fim, o sucesso da ciência em prognosticar e controlar o meio levou um ambiente cientistas questionar a validade de todo e qualquer ensinamento religioso. Em especial, eles começaram a contestar o lado da mente, ora espírito, fazer dualismo cartesiano. O princípio ao monismo materialista foi assim acrescentado à lista de postulados do realismo materialista. Todas como coisas existentes no mundo, incluindo uma mente e a consciência, são feitas de matéria e de generalizações da matéria, como energia e campos de força. Nosso mundo material e de cima de um baixo, claro. N de UEM sabe ainda como extrair mente e consciência de matéria. E portanto mais um postulado foi adicionado, o princípio do epifenomenalismo. De acordo com este princípio, fenômenos de todos os mentais podem ser explicados como sendo epifenômenos, ou seja, fenômenos secundários da matéria, através de uma redução apropriada a físicas condições prévias. A ideia básica o que denominamos de consciência constitui simplesmente uma propriedade, grupo de propriedades, do cérebro. Quando este é considerado em um certo nível, os princípios dos 5 seguintes, portanto, enfeixam uma filosofia do realismo materialista. 1. Objetividade forte. 2. Determinismo causal. 3. Localidade. 4. Monismo físico or materialista. 5. Epifenomenalismo. Essa filosofia recebe ao só o nome de realismo científico, o que implica que o realismo materialista é essencial à ciência, a dos maioria cientistas, pelo menos inconscientemente, ainda acredita que isso acontece, mesmo diante de dados solidamente comprovados that desmentem princípios OS5. E é importante compreender desde o início que os princípios do realismo materialista são postulados metafísicos, ou seja, suposições sobre a natureza do ser e não conclusões calçadas experimentos em. Se forem descobertos dados experimentais that refutem qualquer um desses postulados, o postulado em causa terá que ser sacrificado analogamente. Se a argumentação racional revelar a debilidade de um dado postulado, sua validade terá que ser questionada. Uma grande fraqueza do realismo materialista e de uma filosofia parece excluir inteiramente os fenômenos subjetivos. Se mantemos firmemente um postulado de objetividade forte, muitos dos impressionantes experimentos realizados no laboratório cognitivo não são admissíveis como dados realistas materialistas estão bem cientes dessa deficiência. Por isso mesmo, em anos recentes, grande atenção foi dada à questão de se ou não os fenômenos mentais, incluindo uma autoconsciência, compreendidos podem ser na base dos modelos materialistas.
notadamente os modelos de computador. Vamos examinar agora uma ideia básica que dá um lastro aos modelos, uma ideia da máquina mental. Poderemos construir um computador consciente. Depois de Newton, o desafio enfrentado pela ciência, claro, consistiu em tentar aproximar-se tanto quanto possível da inteligência que tudo sabia. Postulada por Laplace, comprovou-se que eram sumamente poderosas percepções OS da física clássica newtoniana e passos importantes herdados para chegar a essa aproximação. Aos poucos, as cientistas desvelaram, pelo menos parte em alguns dos denominados mistérios eternos, como surgir em nosso planeta, como estrelas, como conseguem uma energia que queimam, como fomos criado o universo e como uma vida se reproduz eventualmente. Os sucessores de Laplace aceitaram o desafio de explicar a mente humana, a autoconsciência e tudo mais, adotando o mundo determinista. Nenhuma dúvida tiveram de que a mente humana era ou só uma máquina newtoniana clássica, tal como uma máquina mundial de ela parte fazia dos crentes na mente como máquina. Ivan Pavlov sentiu grande prazer quando lhe cães confirmaram a crença quando tocava uma campainha. Cães OS salivavam mesmo que nenhum alimento fosse oferecido. Os cães haviam sido condicionados a esperar alimento em todas como em ocasiões soava uma campainha. Explicou Pavlov, na verdade, era muito simples. Aplicava-se estímulo, observava-se a reação e, se esta era o que se queria, ela era reforçada com uma recompensa. Dessa maneira, nasceu uma ideia de que a mente humana era simples uma máquina, com declarações simples de entrada e saída em uma correspondência tipo RAM com o outro, que funciona na base de estímulo, votação, recompensa. A ideia numerosas recebeu críticas, alegando seus adversários que uma máquina behaviorista desse tipo poderia não desincumbir-se de processos mentais. Como pensar? Vocês querem pensamento? O conseguiram. Espertos responderam OS mecânicos defensores da tese clássica. Conceberam uma ideia de uma máquina complexa, dotada de estados internos. Vejam só o comportamento de RAM simples móvel, disseram, e divertido observar RAM móvel porque suas reações às maneiras de como sopra o vento são infinitamente variadas. Por quê? Porque cada depende reação, literalmente, de numerosas justaposições de vários estados internos dos ramos do móvel. Além do acréscimo fazer estímulo específico, no caso do cérebro, seus estados internos eram sinônimos de pensamento, sentimento, assim por diante. Seriam epifenômenos de estados internos da máquina complexa que é o cérebro humano. Como vozes da oposição, no entanto, continuaram a protestar. O que dizer livre-arbítrio fazer? Seres humanos têm liberdade de opção. Mecanicistas OS responderam que o livre-arbítrio é simplesmente ilusão uma. E acrescentaram um interessante argumento de que havia possível modelo físico fazer ilusório. Livre-arbítrio. A engenhosidade dos pesquisadores das máquinas mentais é realmente admirável. Circula agora uma ideia de embora os sistemas clássicos sejam, em jornal última análise, deterministas, exibindo comportamento basicamente determinista, podemos também o caos.
Ocasionalmente, mudanças pequeníssimas nas condições iniciais podem produzir grandes diferenças no parágrafo final. Resultado da um sistema de situação gera incerteza. A incerteza dos sistemas atmosféricos constitui um exemplo desse comportamento caótico. Incerteza é a fazer prognóstico pode ser interpretada como livre-arbítrio, uma vez que o caos é, em jornal última análise, caos determinado, prossegue o argumento. Esta é uma ilusão de livre-arbítrio. Se assim, nosso livre-arbítrio ilusão aí, um argumento ainda mais convincente em favor da descrição mecânica do homem coube a Alan Turing, matemático britânico. Algum dia, declarou ele, construiremos uma máquina que seguirá como leis clássicas deterministas. Um computador de silício manterá uma conversa com qualquer humano ser, que será capaz de fazer denominado livre-arbítrio. Dizia ele ainda, em tom de desafio. Observadores imparciais não poderiam diferenciar o conversa fazer computador da conversa de ser humano. Asterisco propõe diz ideias seja aceita como credo de uma nova sociedade. OIHA, a Organização pela Igualdade da Inteligência Humana e Artificial, embora eu seja grande admirador do progresso obtido na área da inteligência artificial, não estou convencido de minha consciência errante fenômeno e meu livre-arbítrio. Uma miragem de não reconheço como meus limites só esse limites uma localidade é a causalidade impõe a máquina clássica de não acredito que em guias sejam limites autênticos qualquer ser humano e me preocupa que pensar dessa maneira possa transformar-se em uma profecia autorrealizável. Somos só esses espelhos do mundo em que vivemos, disse Charles Cantor, historiador da ciência. A questão é ser podemos um espelho de que tamanho? Encontramos reflexos do céu em pequenas poças d'água e num majestoso oceano. Qual é o maior reflexo? Mas nós fizemos progressos enormes. Parágrafo criar uma máquina de Turing inteligente. Protestam OS proponentes da máquina pensante. Nossas máquinas já podem ser aprovadas no teste de Turing, juntamente com a ocasional ser humano que desconfie de nada, indubitavelmente. Com mais alimentação e desenvolvimento, elas terão mentes iguais como dos seres humanos. Elas compreenderam, aprenderam e se comportaram como nos. Se pudermos construir máquinas Turing que se comportem como seres humanos, de todas as maneiras conhecidas, continuam em voz confiante os defensores da máquina pensante. Isso não será prova de nossa própria mente nada mais de fazer que um conjunto de programas clássicos de computador, determinados inteiramente, uma vez determinado não é a mesma coisa que previsível. A imprevisibilidade do ser não humano constitui o obstáculo a essa opinião. Esse argumento é convincente o ponto onde se aplica. Computadores se podem simular comportamento humano. Último, este fato tornará mais fácil a comunicação entre nós e como máquinas, se, ao estudar o funcionamento de programas de computador, simulam alguma parte de nosso comportamento, aprender pudermos alguma coisa sobre nós mesmos. Ainda melhor, simular nosso computadores comportamento contudo, e uma coisa muito diferente de provar que somos feitos dos programas que comandam com simulações. Claro, como eu mesmo, um único exemplo de um programa
Det possuímos, que computador clássico jamais poderá duplicar, destruirá o mito da mente como máquina. O matemático Roger Penrose argumenta que o raciocínio algorítmico, semelhante ao que faz o computador, basta não para permitir uma descoberta de teoremas e axiomas matemáticos. O algoritmo e um procedimento sistemático para solucionar problemas. Rigorosamente enfoque lógico baseado em regras. Se assim, pergunta Penrose, de onde vem a matemática? Se operamos como se fôssemos computador, a verdade matemática e algodet comprovamos usando meramente um algoritmo, acredito ainda. Det acompanhado ingrediente vital na compreensão da verdade matemática. Temos que ver a verdade de argumento matemático para convencermos de sua validade. Esse ato de ver constitui a própria essência da consciência. Ela tem que estar presente de todos os casos em que percebemos diretamente uma matemática, verdade. Acento circunflexo palavras ou em outras. Nossa consciência tem que existir pingos de nossa capacidade algorítmica de computador. Argumento ainda mais forte contra a tese da mente como máquina foi apresentado por um laureado Nobel. O físico Richard Feynman, computador clássico, observe Feynman, jamais poderá simular uma localidade, expressão técnica que significa transferência de informação, ou sem influências sinais CFT. São essas influências do tipo ação à distância e instantâneas. Dessa maneira, se seres humanos são capazes de processamento de informação num local, este será de nossos programas não algorítmicos que o computador jamais conseguirá simular. Temos capacidade de processar informação num local. Podemos construir argumento muito poderoso para a não localidade se aceitarmos nossa espiritualidade. Outro argumento controverso em apoio à não localidade é a alegação de experiências paranormais. ATRVS dos séculos. O homem proclama ter capacidade de comunicação por telepatia, ou a transmissão mente a mente de informação sem necessidade de sinais CRT. E atualmente parece haver alguma prova científica de que isso acontece efetivamente. Acento circunflexo PRO Alan Turing compreendeu que a telepatia é uma maneira segura de inquisidor diferenciar ser humano de uma máquina computadora de silício, em dos testículos que levam o nome dele. Vamos fazer o jogo de imitação, usando como testemunhas um homem det competente como recebedor telepático em computador digital. O interrogador pode fazer perguntas como: a det naipe pertence a uma carta que tenho na mão. Por meios telepáticos clarividentes o homem acerta 130 em 400 cartas. A máquina só pode dar palpites aleatórios, talvez consiga acertar 104. O examinador conseguirá fazer uma identificação correta, asterisco a percepção extrasensorial. PS. Assunto que continua a ser reconhecidamente controverso. E apenas um dos argumentos contra a capacidade de fazer clássico computador. Capacidade outra importante da mente humana.
que parece estar além do alcance de RAM, computador de silício e a criatividade. Se ela implica descontinuidade, desvios abruptos de estradas antigas batidas do pensamento, então incapacidade de fazer computador de ser criativo torna-se certamente suspeita. Uma vez que opera ele na base da continuidade, acento circunflexo em análise última, porém, o ponto fundamental é a consciência. Se os proponentes da máquina construir puderem mentais em computador clássico que seja consciente, não mesmo o sentido em que você e eu somos, o jogo passará a um outro ser, a despeito de todas as considerações circunstanciais acima, mas poderão em guias fazer isso, como poderemos saber? Suponhamos que equipemos uma máquina de Turing com um número infindável de programas que simulem perfeitamente nosso comportamento. A máquina, neste caso, tomar-se-ia consciente, certamente, o comportamento dela. Supondo que a máquina fosse construída para ser mulher, demonstraria todas as complexidades da mente humana e, como uma máquina Turing, seria uma simulação impecável de ser humano, exceto por algumas características distintivamente humanas, como um PS a criatividade matemática, que os defensores da máquina mental, de qualquer modo, considerariam duvidosas. Mas seria ela realmente consciente quando eu estava na faculdade? Na década de 1950, tomei conhecimento da ideia fazer consciente computador ao ter um romance de ficção científica de Robert Heinlein. A Lua é uma senhora áspera. Heinlein transmitiu uma ideia de uma consciência de um computador e uma questão de tamanho e complexidade. Logo que a máquina fazer o romance ultrapassava um patamar de tamanho e complexidade, ela se tornava consciente. Essa ideia parece ser muito popular entre os numerosos pesquisadores que participam do jogo computador-mente. Quanto a mim, acho que a questão de consciência de computador tem nada a ver com complexidade. Admito que um alto nível de complexidade possa garantir como respostas do computador. Soluçar dado estímulo não será o mais facilmente previsível fazer como de ser humano. Mas não significa mais do que isso. Pudermos remontar os desempenhos de entrada e saída, fazer computador as atividades de seus circuitos internos, sem qualquer ambiguidade, sem perder o caminho, isto é, cabelo menos em princípio. Deve ser sempre possível um computador clássico. Que necessidade haveria de consciência uma? Aparentemente, ela não teres funcal. Acho que constituirá uma maneira de evitar o problema. Parágrafo os proponentes da inteligência artificial dizer que uma consciência é apenas um epifenômeno. Ora, uma ilusão. John Eccles, o neurofisiologista laureado com o Prêmio Nobel, parece concordar comigo. Pergunta ele, por que temos absolutamente conscientes que ser podemos, em princípio, explicar de todos os nossos desempenhos de entrada e saída em termos da atividade dos circuitos neuronais e, como consequência, a consciência parece ser absolutamente desnecessária. Os defensores da mente como máquina formulam ocasionalmente outro argumento. Atribuímos livremente consciência a outros seres humanos porque os números dizem que têm experiências mentais, pensamentos, sentimentos semelhantes às nossas.
Se fosse um androide programado para comunicar pensamentos e sentimentos semelhantes aos nossos, poderíamos lhe diferenciar a consciência da consciência de um amigo. Afinal de contas, não podemos experienciar mais o que se passa dentro da cabeça de nosso amigo humano. Fazer that podemos experimentar o que se passa na cabeça do androide. Dessa maneira, nenhum das finais contas, jamais poderemos saber com certeza. Essa possibilidade lembra-me um episódio da série de televisão Jornada nas Estrelas. Um vigarista recebe um castigo incomum que, aparentemente, nem castigo e ele é banido parágrafo uma colônia, onde SR é o único ser humano e viver cercado de androides a seu serviço. Muitos deles soluçaram uma forma de belas donzelas. Você, leitor, pode imaginar tão bem como eu porque isso foi um castigo. A razão de eu não viver em um universo solipsístico, sou só eu real. Não é que outros iguais a mim me convençam de sua humanidade, mas que eu tenha uma conexão eles com interiores. Eu jamais poderia ter uma mesma conexão com um androide. Submeto à apreciação uma ideia de that o senso that temos de uma conexão interior com os outros seres humanos e devido a uma conexão especial do espírito. Acredito que computadores clássicos jamais poderão ser conscientes como nós, porque eles carecem dessa conexão espiritual. Etimologicamente, a palavra consciência deriva das palavras ser, conhecer. Consciência é com conhecer, mim para. A palavra conhecimento implica não local. Podemos não conhecer com alguém sem compartilhar de uma conexão não local com essa pessoa. Não deve ser motivo de desalento se não podemos construir um modelo de nós mesmos baseado na física clássica e usar o método algorítmico de um computador de silício. Sabemos desde princípios de século que a física clássica é física incompleta. Não espanta que ela dê uma visão incompleta do mundo. Passemos agora a estudar uma nova física, nascida no século alvorecer e vejamos, de nosso ponto de observação, à medida que o século se aproxima do fim, que liberdade nos traz uma visão de mundo que ela nos oferece.